Então, vamos lá. Ó, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. A gente está discutindo a questão da caridade material e da caridade moral. A gente já andou um pouco aí nessa compreensão e hoje a gente vai para o complemento, então. Ó. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos de ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Eles vos deixam usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Acho que foi uma colocação do Evangelho perfeita para esses nossos dias, né? A gente não pode assustar com o barulho que está acontecendo no mundo. Homens brigam, homens são maus, por ignorância. Mas Deus permite o movimento dos grãos de areia, porque nos é dado o livre-arbítrio e a responsabilidade por decisões e escolhas. Mas isso não significa que Deus não nos vê, não nos sente e não sabe. Todos nós estamos inseridos em uma lei. E isso tem que ser uma confiança plena de todos nós, porque senão a gente se entrega ao desânimo, ao abatimento. E quando a gente se entrega ao desânimo, ao abatimento e fica sem esperança, a nossa tendência é repetir o que existe de mais velho em nós. É fazer guerra. É assumir o lado do mais forte e oprimir o mais fraco. Então, a gente precisa ficar muito vigilante, porque quando ele fala, ó, lá do alto, os bilhões de grãos de areia são vistos, eles só vão ter a liberdade de se movimentar e agir dentro da lei ou não, para que eles mesmos, por consciência, por clareza, entendam o que é o melhor caminho. Então, se a gente não parte desta certeza, a gente começa a enfrentar muitas dificuldades e que se instalam primeiro dentro de nós. Por isso tem que ser muito raciocinado. E eu só queria aqui mais um outro detalhe, porque quando ele faz essa colocação, vai dar a mesma impressão que lá no alto, bem no alto, tem um Deus sentado em algum trono, só olhando as formiguinhas aqui de baixo, para onde que esse povo se mexe? Vamos ver o que vai dar. Ó, isso é uma figura para a gente entender que o que é de Deus é muito maior. A gente fica mesmo um grãozinho de areia, mas não tem um Deus sentado num trono observando o nosso movimento. Melhorou? Ô, gente do céu, Samir. Ficou bom? Agora então, deixa eu ver se eu não vou estragar. Então tá, eu vou tentar ficar com ele na... É o meu bolso, gente. Ah, se cair é só mais um tombo, dá nada, não. Melhorou? Não, é a roupa. E agora?
Perfeito. Então fica na mão. O máximo que vai acontecer é eu tropeçar no fio, mas está tudo certo. Ó, então vamos desmanchar essa imagem que lá em cima tem um Deus para ver. Toda vez que a gente pensar nesse Deus, que vê tudo, que sabe tudo, que pode tudo, a gente vai lembrar que para nós, Deus é lei. E aí a gente vai pegar uma que todo mundo tem muito contato. Gravidade é uma lei da natureza. O homem, com a sua capacidade de observar, comparar e analisar, ele fez o enunciado dessa lei, mas não foi ele que criou, a gravidade já estava. Então, o homem descobre o enunciado, mas ele não cria, porque gravidade é lei de Deus. Como que a gravidade faz com cada um de nós? Então, vamos pensar que isso é lei de Deus. Eu consigo me esconder da gravidade? Então, onde eu estiver, ela me acha. Eu consigo fazer alguma coisa para anular a gravidade? Não consigo, a não ser que eu encontre um artefato dentro da física que componha, junto com essa lei, um momento que eu consigo fazer aquilo. Mas é bem transitório e bem rápido, e eu preciso de um artefato que é dentro da lei que faz a combinação. Se eu tentar escapar da gravidade, eu não consigo. Em que lugar do planeta Terra eu posso estar que a gravidade não me encontra? Não tem. Então, olha só. Uma vez que é da lei de Deus, ela tudo sabe, ela tudo pode e ela tudo vê. Porque eu posso esconder onde eu quiser, ela acha. Eu posso fazer o que ela me alcança. Então, quando a gente fala desse poder do tudo sabe, tudo pode, tudo vê, é porque a gente está falando das leis que regem a vida. E tanto faz se são as leis da biologia, da física, da química, as leis morais, porque tudo que compõe lei de Deus é constante, imutável, e é sempre o que pode mais. Então, quando ele fala assim, eu vou deixa eles movimentar. Porque, a certeza é que a gente vai ficar só dentro da lei de ação e reação. Eu não consigo fazer fora dela. Então, eu posso fazer, mas a reação me traz um limite. Então, é nesse sentido, para a gente não fantasiar que esse Deus que olha, fica olhando, e ele vai preparar uma punição. Ele vai preparar nada. A lei já está prontinha, funcionando. Ela só continua. Tá tudo certo, Marcelo? Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Nós já conversamos aqui algumas vezes de consciência e hoje a gente vai tentar melhorar um pouco isso, porque é bastante importante para entender como a gente funciona, entender consciência. Então, quando ele diz assim, que está no fundo do nosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Por quê? Já é para diferenciar. Ele não está falando de consciência que é aqui do cérebro. Eu sei que eu estou aqui, que eu estou acordada, que eu estou no centro da cidade. Não é disso que ele está falando. Ele está falando da consciência do espírito. A consciência nossa, como espírito, é onde está escrito a lei de Deus. É o que me dá parâmetro para eu entender certo, errado, sentimentos bons
coisas difíceis que eu escolho fazer. Por isso ela é um sentinela vigilante, porque toda hora ela vai avisar. E toda hora que eu falho em relação ao que eu sei, ela avisa. A consciência não distrai, ela é um sentinela vigilante. Então, olha só, quando eu faço uma coisa que eu sei que está fora da lei de Deus, o que acontece imediatamente comigo? Culpa, dor, remorso, incômodo. Então, o sentinela vigilante, ele registra automaticamente a falha e ele avisa imediatamente. Ele já fala, tá errado. É na hora. Não dá tempo nem da gente acabar o bate-boca, a sensação ruim já começou a aparecer. E aí, agora que vem o que eu vou ter que prestar atenção em mim. Eu posso arrumar essa confusão. Olha só, o outro está errado. Porque o que ele fez comigo está errado. Mas aí, em ele estando errado, eu fui lá e briguei com ele. Por que esse sentinela vigilante vai cobrar de mim, se ele está errado? E agora? Por que eu não posso ir lá bater boca com a pessoa que está errada? Porque eu tenho conhecimento. E o que ela está me avisando? Dois erros não formam um acerto? Hã? Dois erros não formam um acerto? Dois erros não formam um acerto. Mas olha só, a minha consciência não está preocupada com o erro do outro. E nem está me falando que ele está certo. O que ela corrige? Só a mim. E ela só está me avisando que eu fiz uma coisa fora da lei, tentando consertar uma coisa que eu estou falando que está fora da lei. Então, se ela avisou, é porque eu errei. E eu preciso ter essa certeza. Ah, mas então eu tenho que deixar? Não, você não tem que deixar. Mas para corrigir aquilo, você tem que fazer uma coisa dentro da lei. Então, olha só, eu tenho que corrigir, mas para corrigir, eu preciso de um recurso dentro da lei. Eu não posso corrigir fora da lei. Certo? Outra coisa, vê que ele já até introduziu a palavra misericórdia. Olha como a divina providência é boa. A consciência só me avisa quando eu conheço a lei. A parte da lei que eu não conheço, ela não me avisa, ela deixa. Como assim? Desse tamanho que eu estou falando. É. Mesmo que o meu conhecimento da lei seja só uma informação, se eu não sei no coração por experiência, ela não avisa. Olha só, lembra que eu já falei muitas vezes aqui, a gente vai embora, tá frio. Aí a gente passa ali, tem um moço dormindo ali embaixo da marquise, a gente faz assim, ó. Ai, coitado, ele vai passar frio. Nossa, já pensou se chover? Ai, coitado. Aí a gente vai embora, deita, puxa o edredom bem grossinho, enrola e dorme. A consciência me avisou alguma coisa? Sabe por quê? Essa parte da lei eu tenho informação, mas eu não tenho conhecimento nenhum. Ela não faz nada comigo. Ela deixa. Eu durmo sem remorso, sem dor. Agora, raciocínio, ó. Tá certo deixar um irmão em humanidade correr risco de morrer de frio numa noite? Ó, de raciocinar eu sei que eu tô errada. Mas como eu não tenho esta conquista moral,
o vigilante não vai me avisar, ele vai me deixar. Por que eu estou falando isso? Quando a consciência avisa, só está avisando porque é algo que eu conheço, tenho experiência e condição de resolver. É uma coisa que eu leio com clareza dentro da lei, porque se não for isso, ela não avisa. Então lembra quando Jesus disse assim, ó, não se coloca fardo pesado em ombro frágil. Onde você não conhece a lei, você não vai ser cobrado por você mesmo. Mas onde você conhece a lei, a sua consciência vai te cobrar. Fez sentido? Encaixou? Tá, então vamos mais um pedaço. Ó, no livro Os Mensageiros, tem essa colocação, ó. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. O que eu não tenho como conquista, como clareza, eu não ajudo o outro. Guarda isso para depois a gente melhorar, que lembra que a nossa discussão é caridade moral, caridade material. E o que de fato é a caridade? Então, isso é o instrutor Aniceto, que estava orientando o André Luiz nessa fase, ele explica isso, ó. Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma. Cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, vamos lá, ó. O jeito que eu penso gera em torno de mim uma atmosfera. Esses são os valores que me compõem e as dificuldades também. Quando eu aproximo de alguém, é com os meus valores que eu sou capaz de ajudar essa pessoa. Todo mundo tem essa experiência. Sabe aquela senhorinha que você não sabe nem por que você gosta de conversar? Você acaba a conversa, ela olha bem para você e faz assim, ó, vai com Deus, minha filha. Aí dá um trem bom assim, você sai de... Você não sabe por que você melhorou. Ela só falou isso. Não é a frase que é mágica. É essa atmosfera que ela me envolve de fé, confiança, coragem, que me dá um plus de bom ânimo, que a gente fala assim, nossa... Aí a gente não sabe explicar por quê, mas a gente adora passar naquela casa daquela pessoa e gastar 5 minutinhos de conversa. Porque, ó, ela envolve nessa atmosfera. Olha, é diferente. Aí a gente sai mais animado. Então, isso é o que, de fato, eu posso fazer pelo outro. Porque qualquer outra coisa, tanto faz. Eu posso dar uma coisa, ele pega. O que movimentou dentro dele? Agora, ó, se eu dou e junto com isso eu envolvo nessa atmosfera, ali movimentou. Ele realmente recebeu. Então, ó, é esse movimento que a gente vai chamar de caridade. Porque caridade é o movimento de amor que acontece dentro. E essa caridade, eu não sei o que vai fazer com ele. Eu sei que é essa que vai me salvar, de mim.
Porque quanto mais amor, quanto mais equilíbrio, quanto mais coragem, mais eu vou expandindo essas virtudes, mais eu vou me fortalecendo nesses valores. Se ele souber aproveitar disso, ele pode, a partir daí, começar o movimento dele de conquista e melhorar também. Mas acontece que a lei garante que se ele não fizer o sacrifício dele, ele não evolui com a minha conquista. Então, o que eu posso é fazer uma sensibilização, expandir para crescer. E isso é importante para mim. Esse é o movimento. Então, a caridade moral, ela necessita dessa atmosfera para que ela alivie. Senão, eu posso fazer uma benevolência. Ele está com fome, eu vou dar comida para ele. Dei comida para ele, eu dei comida para ele. Foi bom para ele? Ótimo. Eu vou evoluir por isso? Não, não vou. Agora, eu dei comida para ele nessa atmosfera. Expandiu o amor. Eu vou evoluir com isso? Aí, verdade, a caridade aconteceu dentro. Tá? Que é essa luta que nós estamos tentando desde o começo do capítulo de fazer a separação. Por quê? Porque senão parece que os atos externos são muito importantes. Os atos internos eles são importantes, mas eles precisam do movimento interno. Porque senão eu não consigo fazer a mudança, que é o que traz paz e equilíbrio. Eu faço uma coisa e eu não me sinto melhor. Aí o outro ponto que a gente já conversou muito é assim, lembra que a gente tem duas esferas de ação, aqui, personalidade, eu nessa vida. Desejos, aquilo que eu quero, aquilo que me interessa, ótimo. Aqui é a morada da consciência, é onde está a lei de Deus. E eu preciso me especializar em ler a esfera interna. Porque aí eu vou regular o que eu vou fazer aqui de acordo com a lei. Nossa, que difícil, ficou tudo muito confuso. A gente consegue abafar a consciência e deixar ela entorpecida. E a partir daí, eu começo a agir só com as decisões externas. E eu vou criar uma ilusão tão grande que eu vou ficar convencida por um tempo que eu estou certa, mesmo estando totalmente fora da lei. Tem essa gravidade. Então, vamos lá. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, então, se cala. Ficai certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Então, vamos pensar aqui junto para a gente entender onde que esse espírito está querendo chegar. Olha só. Como é que eu vou fazer para entorpecer a minha consciência? Eu vou começar a arrumar um monte de justificativas para me segurar no mais superficial que eu consigo, para não dar campo de contato meu comigo mesmo.
Porque senão a gente fica imaginando que isso aqui é coisa de espíritos muito difíceis. Não, isso aqui é coisa nossa mesmo. Então, olha só. Inicialmente, eu faço uma coisa que está fora da lei e eu vou arrumar uma justificativa. Olha, eu briguei com a pessoa porque ela isso, mais aquilo, e eu não podia deixar desse jeito. Ó, vou explicar por que eu estou justificando tanto a história. Opa, sinal de alerta. Segundo ponto, não funcionou muito. Aí eu vou cair numa outra questão. Ou eu vou me encher de culpa e vou falar assim, olha, não tem jeito, porque eu não dou conta, porque é difícil, porque eu não sou capaz, porque é muito complicado, eu não consigo, porque eu não tenho jeito. Ó, estou me enchendo de culpa, mas a tradução da culpa é assim, não vou me ajustar com essa pessoa porque eu não quero fazer esforço. Então não vai dar reconciliação porque eu não quero. Então eu vou falar para vocês que eu não dou conta, que está além do que eu posso e que mais uma vez Deus errou. Como Ele pôs essa pessoa na minha vida, Ele está completamente errado. Ele falhou comigo. Então não vai dar. Eu deixo isso de lado. Ó, na culpa. Ou eu vou me encher de desculpas. Mas é que essa pessoa, ela é muito agressiva, sabe? Eu tentei, mas não deu, porque ele não quer mudar, não tem, ó, um monte de desculpa. Não quero, de novo. Só que aí ele falou assim, ó, a consciência agora vai ficar quieta. Por quê? Ó, porque eu estou convencida que isso que eu fiz está certo. E eu não vou mais consultar a lei de Deus porque eu não quero. Eu vou pular essa história que na lei de Deus tem uma lição chamada reconciliação. Por quê? Porque eu não quero. Eu vou segurar aqui. Só que a consciência, ela trabalha a nosso favor, ela quer que a gente cresça. Então, quando ele falou assim, ó, mas a hora que você der uma chance, ela volta. E aí ela volta. Então, sabe aquela coisa, eu estou convencida que eu estou certa, que eu não tenho que reconciliar nada. Aí eu paro de dormir. E à noite aquele assunto começa a ferver na cabeça. Aí eu preciso tomar melatonina, porque eu não estou dormindo bem. Acho que eu estou trabalhando muito, eu estou cansada. Aí a melatonina para de fazer efeito. Aí a gente está no quarto comprimidinho da melatonina. Rolou. Então agora precisa ser Zolpidem mesmo. Ó, e esse tormento vai aparecendo. Só que vê bem, isso aqui é um fluxo de energia, isso não para. Tem uma autora que ela fala assim, ó, tentar segurar fluxo de energia é que nem tentar segurar a onda do mar. Você para aqui, ela estoura ali, você corre lá, ela estoura para cá. Então, agora eu durmo por conta do remedinho. Aí começa a dar crise de pânico. Por quê? Porque tem uma avalanche de coisa aqui que precisa circular. E eu não estou tendo mais como segurar. A onda vai acontecer. Isso é a consciência que não vai me dar paz. Porque ela não quer que eu me acomode na desculpa. Ela quer que eu entenda por que eu justifiquei, me culpei ou me desculpei e tome uma atitude para fazer o ajuste com a lei. Hora que eu faço o ajuste com a lei, ela pacifica e a gente faz assim, ó. Ai, passou. Então, olha como é uma questão de ajuste. Às vezes eu estou nesse tormento, aí eu vou lá na senhorinha boazinha que eu gosto muito. E aí ela conversa 5 minutos e faz assim, ó. Vai com Deus, me... Calmou. Ou melhorei. Ó, acontece que ela tem a tal da virtude que me falta. E hora que ela me empresta um pouquinho essa atmosfera dela,
e eu ganho um pouquinho daquela virtude, porque ela compartilhou, alivia e eu acalmo. Só que aí é lei. Eu vou embora, a atmosfera dela é dela, a minha é minha. Eu vou embora com as minhas coisas, 20 minutos depois. Ai, gente, então volta, por quê? Porque é meu. Então, ó, experimentar aqui é só para eu ter a certeza que tem solução, que é possível modificar. Só que eu vou ter que fazer o sacrifício de observar como é que essa pessoa conquistou isso, para eu entender qual é o caminho que eu vou trilhar para fazer a mesma conquista. Porque é só essa conquista que é capaz de trazer a paz. E como a gente tem ainda dificuldade, lembra que eu falei, ó, inicialmente, se essa pessoa é muito obediente, eu sou muito mandona, eu faço assim, ó. Ah, ela é boba, né? Ela deixa os outros mandar nela. Eu não gosto muito do que eu estou vendo, porque ela me mostra uma virtude que inicialmente eu não vou conseguir chamar de virtude. Então eu só consigo entender que aquilo é virtude quando ela compartilha e eu experimento o bem-estar, a paz, a leveza que aquela conquista é capaz de me oferecer. Aí a gente entende o quanto estar em harmonia com a lei é importante e me faz bem. Porque no começo, gente, pensa só, eu vou ter que reconciliar com a pessoa que errou comigo? Parece que é uma coisa injusta que estão me propondo. Porque foi ela que errou comigo, ela me prejudicou, como eu vou ter que reconciliar? Então, é que a lei me propõe uma coisa tão maior, tão melhor, tão especial, mas eu preciso estar de acordo com a lei. Mas não significa que eu tenho que falar que essa pessoa está certa. Ela continua estando errada. Mas se eu não quero vingança, se eu não odeio, se eu não estou tomada de raiva, eu vou pensar numa solução dentro da lei de amor para fazer a reconciliação possível. Se isso vai fazer bem para ela, pode ser que sim, não sei. Isso vai fazer bem para mim? Certeza, isso é libertador, porque coloca nesse lugar especial de paz, equilíbrio e força. Então, é desse movimento que esse capítulo falou todo, ó. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros, observai esse preceito, reuni-vos todos sob essa bandeira, e tereis ventura e consolação. Então, ó, se eu aprender a amar a todos, eu vou ser feliz e ter todas as consolações. Mas para aprender a amar o outro, eu tenho que ir para esse lugar, onde tudo que eu faço está ajustado com a lei que eu conheço. Então, quando a gente ouve assim, ó, amar a Deus, amar o próximo e a si mesmo, é porque eu não consigo amar o outro mais do que eu faço comigo. A lei garante isso. Porque o que eu não conheço do amor eu não faço, nem para o outro, nem para mim. Eu não sei fazer. Agora, o que eu faço por outro é porque está feito em mim. Então, a gente não precisa ter esse medo, ai, vou me dedicar muito. Oh, não vai nada. Você pode dedicar materialmente, fisicamente falando. Mas como é que você faz um amor pelo outro que você não conhece? Sem chance. Tá? Então, a medida é perfeita. Eu faço o que eu sou capaz. Tudo bem? Ó, então só para a gente lembrar.
Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Qual consciência? Eu, espírito, tenho uma potencialidade chamada consciência. Ali está toda a lei. Eu consigo ler toda a lei de Deus? Não consigo, mas nem. Imagina, até outro dia a gente era espírito primitivo, a gente está ainda lutando para sair de prova e expiação. Então, o que a gente sabe da lei é bem pouquinho. Agora, olha só. Vocês acreditam que o que Jesus exemplificou é o que ele chamou, que a gente tem maturidade para fazer igual? É o que ele falou. Que ele ensinou daquele jeito, que é até onde a nossa capacidade já pode alcançar. Ou seja, tem mais coisa, bem mais, que ele não ensinou e ele não mostrou, porque está além do que a gente é capaz. Mas até ali onde ele foi, é o que ele tem certeza que a gente pode. Por isso que ele falou, eu vou ficar esperando, porque é isso que vocês vão aprender. E vão fazer. Porque lembra que ele falava assim, ó, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Mas como a gente gosta de uma ilusão, a gente ficou imaginando assim, que a gente ia transformar água em vinho, que a gente ia multiplicar pão e peixe, que a gente ia chegar no paralítico e falar, anda paralítico, ele ia levantar e correr. Não, gente, não era disso que ele estava falando, não. Ele estava falando de cumprir a lei, de amar o próximo. Então, por isso que ele falava, ó, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Mas acontece que em expandindo um monte de amor e de conhecimento como ele, tem um monte de coisa que a gente vai fazer. Ó, quem aqui já não chegou na senhorinha boazinha, toda cheia de fé e amor? Estava ruim, com dor de cabeça, tristinho? Ela faz assim, ó. Ai, com Deus. Você fala assim, ué, minha dor de cabeça passou? Tá doendo, mas não. Gente, eu tava com um trem ruim, passa. Então, ela faz milagre. É, o milagre do amor ela faz mesmo. Por quê? Porque ela conquistou. Então, isso é verdade. Por isso que ele falava, ó, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. E a gente distraiu com a parte material e esqueceu de entender o que ele trabalhava de conteúdo. Agora, olha só. A maioria de nós viveu, né, nessas épocas remotas aí de Jesus. Imagina que a gente pode ter tido contato, proximidade, e a gente esqueceu. Então vai ter lugar que o Evangelho fala assim, ó, eu venho vos relembrar. Porque lembra, ó, a atmosfera dele é dele, a minha eu tenho que construir. A atmosfera de elevação do outro é dele, a minha eu tenho que construir. O que ele faz? Ele sensibiliza para eu entender tudo que é possível, mas aí eu tenho que fazer. Então, a gente já foi sensibilizado por essas conquistas de várias maneiras. Mas se eu não fizer a minha parte, aquilo que eu recebo dura só um pouquinho, depois desaparece. Porque eu não consegui conservar aquela conquista. Mas pensa em tudo que for conquista, ó. Que conquista eu faço que depois eu não preciso cuidar? Pensa, qualquer coisa. Ó, se eu quero manter aquilo, eu preciso ficar em ação constantemente para manter aquilo que eu conquistei. Porque se eu não fizer o esforço, eu perco. Então, isso é uma das características que a gente precisa perceber quando a gente entende, né, da consciência. Ó. Dessa forma, todos os seres humanos trazem consigo, esculpidas na própria consciência, as leis divinas.
Todavia, embora estejam escritas, nem todos conseguem ler e interpretar essas leis e praticá-las. Para isso é necessário o desenvolvimento do senso moral. Então, imagina assim, ó, eu queria abrir uma coisa no computador, mas eu não tenho programa para fazer a leitura. Eu sei que está lá, mas eu não consigo fazer a leitura. O que me faz a capacidade de ler aquilo? O esforço constante no bem que eu vou fazendo me capacita a ler cada vez melhor a lei de Deus. Enquanto eu não faço esse movimento, eu sei, mas eu não sinto a lei agindo. Eu ouço como uma informação, mas eu não sinto o efeito daquilo. E muitas vezes a gente passa por isso. Para muita gente, anjo da guarda, amigo espiritual, é uma informação. Para muita gente, já é uma convicção. Porque o esforço e a dedicação já permitiu sentir a presença e o amparo. A conquista, mesmo que pequena, já permitiu experimentar o alívio, a segurança que essa presença traz. Mas para outras tantas pessoas é só uma informação. A pessoa não consegue nem muito acreditar ainda que isso existe. Por quê? Porque o jeito que ela lê as coisas ainda é muito pequeno. Aí sabe o que o Leon Denis fala? Ele fala, então, aí precisa da dor. Ele fala, porque a dor é como se ela viesse e quebrasse essa casca de ilusão que eu crio em torno de mim. Ela me sensibiliza e faz eu realizar todo aquele sacrifício que eu não quis anteriormente. Porque está me doendo tanto que é a hora que eu me recolho e desejo sinceramente mudar, abrir mão de coisas que não têm importância, e aí ele fala, é como se abrisse uma fresta, desmanchasse aquela ilusão, e naquela hora a pessoa sente, e aí ela descobre que ela é capaz sim. Então, infelizmente, às vezes eu ainda preciso da dor para entender que a minha consciência está aí e é ativa. Ela me conta o certo e errado. O problema é que ela fica um tempão entorpecida porque eu quero. Mas ela está aguardando o momento de me comunicar a lei que eu conheço para que eu possa fazer o ajuste. Melhoramos com consciência? Você quer falar? Não? Ixi. Aí, quando eu deixo ele não quer, gente. Isso aí são prova. Melhoramos com consciência? Deu pra gente agora mapear ela um pouquinho melhor? Deu pra gente desenhar melhor dentro de nós o que é caridade? Que hora que ela de fato acontece? Por que a gente fala que fora da caridade não há salvação? Que a gente já imaginou que maravilha o dia que a gente descobrir que as pessoas gostam de falar com a gente porque a gente faz bem. Olha como que a gente vai ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. As pessoas gostam. Por quê? Porque às vezes numa frase, numa colocação, ela sai aliviada. Nossa, mas a gente pode fazer? Pode. A gente pode. Olha só que coisa mais interessante. E isso vira um remédio, porque sabe aquilo que a gente fala assim, ai, minha autoestima, eu não tenho autoestima, então eu fico mal. Por quê? Porque eu não sinto que as pessoas gostam de mim. Mas imaginou que alegria? O dia que eu entender que a pessoa para falar comigo
só por conta daqueles 2 minutinhos que ela é envolvida numa atmosfera de fé, de coragem, de certeza, de esperança, e ela vai embora feliz. Nossa, gente, mas aí é bom demais, né? Então, mas se a senhorinha pode, se tem um monte de gente que faz, a lógica conta que eu também posso, eu só preciso me empenhar nisso. Né? Então, esse é o grande convite, a gente entender o movimento. Fala, Graça. Esse ponto, né? Quando você tem o conhecimento e aí você começa a se conflitar e aí você fica meio perdido, né? Eu já foi falado várias vezes, né? Mas eu acho que Ó, então, isso que a Graça está falando, eu acho que é um drama que todo mundo enfrenta. Porque olha só, a gente já entendeu que perdão faz parte da lei de Deus. Sim? Quando alguém ofende, a gente perdoa? Não. Então, ó, essa fase é anterior ao conflito. Eu sei, mas eu não faço e nada me acontece. Só que aí, ficar fora da lei vai me fazendo mal. Então, imagina, ó, eu tenho que viver com uma coisa que me atormenta, porque aquela pessoa me prejudicou, porque não é certo, porque que ela fez isso. Ó, isso é um tormento. É enquanto eu vivo a dor, mas a dor me faz olhar o que o outro me fez. Aqui é conflito zero. Só que aí, como Deus é bom, Ele vai me dando outras oportunidades. E assim, ó, eu não gosto dessa pessoa, mas eu gosto dessas. Então aqui eu vou expandindo o bem, eu vou expandindo as minhas virtudes e eu vou conquistando valores. E de repente, eu vou olhar para essa mágoa e vou falar assim, ó, eu não quero mais ser assim. Isso me faz mal. E isso faz com que eu não seja o tanto que eu posso ser para as pessoas que convivem comigo. Ó, mudança do discurso. Eu não quero mais saber o que o outro me fez. Eu não quero mais sentir isso que aconteceu a partir daquilo. Então agora, eu não quero saber se ele vai mudar, se ele vai desmudar, se ele vai. Porque agora é problema dele. Eu não quero mais ser isso a partir do estímulo difícil. Porque se eu conservar essa amargura, às vezes eu não estou nem atingindo ele, porque ele ainda é uma pessoa que está tão fria, tão isolada do que é a consciência, que ele não está nem aí para o que eu estou fazendo. Mas essas pessoas que eu amo, que eu gosto e que eu compartilho, elas sofrem tanto por me ver desse jeito e tanto pelas amarguras que eu vou despejando. Por quê? Porque eu estou amargurada e eu despejo amargura. E aí vira uma decisão. Eu não quero mais ser assim, porque eu quero viver com as pessoas que eu amo de uma forma harmoniosa, equilibrada, e isso me faz mal. Ó, a conversa de quem me machucou foi embora. Agora é uma necessidade de ajuste. Agora começou um conflito. Cada vez que eu for ríspida com alguém que eu gosto, eu vou falar: nossa, eu me prometi, eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais agir dessa forma. Ah, mas é que as pessoas me prejudicam. Ó, uma pessoa me prejudicou. Isso não significa que todas as pessoas do mundo prejudicam. E alguém me alcança só onde a lei permite. Quando a lei não permite, a pessoa não me alcança. Então eu vou começar a tirar essa conversa. Por quê? Porque eu quero ajustar essa daqui. Agora eu estou num baita conflito. Daqui a pouquinho, se eu insistir, persistir e dedicar, isso aqui é uma coisa superável. O que vai acontecer daí um tempo, eu vivo melhor com essas pessoas, e quando eu encontrar com aquela que feriu, eu vou fazer assim: que pena,
Que pena. Que ainda precisa diminuir, prejudicar, para se sobressair, para mostrar poder. Que pena. Vai nascer uma coisa chamada compaixão. Fez comigo, mas graças a Deus, não é comigo que vai reparar, porque eu já reparei essa dor. A lei de ação e reação vai chegar, mas não vai ser comigo. O máximo que vai acontecer é se eu der mais um passo de expansão de amor, e quando eu voltar lá, eles me convidarem a ser a pessoa que auxilia, e eu falar, pois não, Senhor, eu aceito essa tarefa, porque o amor que mora em mim já é capaz de resgatar, inclusive, aquele que um dia me prejudicou. Mas agora eu faço de livre, espontânea vontade. Não mais porque eu sou amarrada. Agora é só porque eu quero fazer o bem sem olhar a quem. É outro nível de evolução agora. Tá? Então a gente só precisa separar. Ó, eu preciso parar de olhar para quem me machucou, senão a gente fica amarrada no mesmo lugar. Gente, de verdade, a pessoa está errada, ela está errada. Ela fez o mal, ela fez o mal. Ela te atingiu, ela te atingiu. Machucou, humilhou, às vezes até te roubou. Se não roubou dinheiro, roubou paz, saúde. Só que ela fez. E justificar nela não te salva desse lugar. Deixa ela para lá. Pensa só em você agora e faz outros vínculos para expandir amor. Como diz o Emmanuel, você é filho de Deus, ela também. O pai sabe que hora que ajusta e com quem ajusta. Pode ficar tranquilo. O problema é que o teu ajuste já chegou, o dela ainda não. Então acerta o seu só, deixa o dela. Deus sabe a hora. Senão a gente distrai com o outro e fica preso. Chega. Chega de consciência. Pode.